impeachment da história do país. Bom, a gente convidou um senador a conversar conosco para falar sobre o clima no Senado. É o senador Alessandro Vieira, que também é jurista e pode contribuir super aqui com essa discussão e a divisão entre os juristas sobre o que aconteceu e o que está em jogo neste momento. Quem também entra na nossa conversa é a nossa colunista, jornalista Raquel Landim. Olá, senador, muito obrigada por estar aqui. Bom dia ao senhor. Bom dia para todos. O senhor acha que é o caso de um impeachment de Alexandre de Moraes? Acha que esse pedido, esse super pedido, como disse o senador Eduardo Girão, vai para frente? Veja, são duas perguntas em uma, né? A primeira delas é se é ou não o caso do impeachment. Na minha visão, a conduta geral do ministro Alexandre é caso do impeachment. Eu fiz o pedido de impeachment do ministro Alexandre em abril de 2019. Naquela época, quem se posicionou contrariamente foi o governo Bolsonaro, em grande maioria. Existe uma conduta de abuso, mas você pergunta também se vai acontecer. Não, não vai, não vai, porque a tramitação de um processo de impeachment depende da opinião monocrática do presidente da casa. E eu não vejo o presidente Pacheco, em nenhuma circunstância, dando andamento a um pedido de impeachment. Para mesmo que ele desse andamento, são necessários, creio, 54 votos para aprovar um afastamento de um ministro do Supremo. Não haveria essa quantidade de votos hoje no plenário, né? Veja, se você chega ao plenário, Josias, aí você tem um jogo diferente, onde entra uma equação que é eleitoral, é de satisfação para suas bases, mas que também é, eventualmente, de projetos de poder, porque uma vaga que surja no Supremo Tribunal Federal será preenchida por indicação do presidente Lula. Então, eu não daria essa conta como tão simples no plenário, é uma conta complexa. Mas, Pelo que o repito, senhor não está, vejo a tramitação como pelo que o senhor viável. está sinalizando, o bolsonarismo poderia se unir ao petismo, ao governismo no plenário para afastar um desafeto, o outro para abrir uma vaga que o presidente Lula preencheria, é isso? Em plenário, essa é uma construção possível. Mas a gente só chega no plenário quando a gente supera o processo de impeachment propriamente dito. E eu não vejo essa realidade nas condições políticas que temos. Senador, bom dia, né? Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Um dos pontos que a gente estava discutindo com o ex-ministro Marco Aurélio Mello com relação às questões levantadas a partir de toda essa confusão era, na avaliação dele, né, o fato de que ministros do Supremo tenham cadeira no TSE, né, que é uma coisa antiga, mas que gera uma intersecção e que, portanto, gera muitas vezes essa confusão, né, sobre funções. O senhor acha que é viável uma discussão no Congresso Nacional para ver uma mudança, tornando o TSE, a Justiça Eleitoral independente nesse sentido, com indicação de ministros de forma independente, ou isso é uma coisa que é tão complexo e tão onerosa que está fora de cogitação? A gente tem, Sakamoto, que olhar bem o diagnóstico da doença e a dose do remédio, senão mata o paciente. O problema da justiça eleitoral não está nos ministros togados, está nos indicados politicamente que se revezam numa porta giratória entre ser ministro e advogar para político. Se você quer um diagnóstico de problema do TSE, esse que é o problema. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega, um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início, porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela, agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí.
de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa da democracia. Pois não. Senador, você usou uma expressão muito forte. O senhor chamou o ministro Alexandre de Moraes de monstro autoritário. Diante disso, por que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resiste à abertura desse processo de impeachment? Porque existe um temor muito grande de um confronto institucional de proporções que a gente não consegue dimensionar. Além, evidentemente, do cruzamento de interesses que nós temos de diversos parlamentares com interesses que hoje são definidos na justiça. E quando eu uso a expressão monstro autoritário, eu não estou me referindo à pessoa do ministro Alexandre, mas à forma de conduzir que se adotou e que outros ministros do Supremo começam a adotar, porque ele tem que lembrar que as condutas do ministro Alexandre foram endossadas pelo Pleno, na sua imensa maioria, se não na totalidade. Então, é uma forma de atuação. E a justificativa que se vê sempre é aquela de, olha, nós estávamos na iminência de um golpe de Estado, nós tínhamos um PGR que não trabalhava, e isso gerou uma distorção, e para resolver isso foi preciso partir para o arbítrio. Se eu aceito esse argumento numa democracia, eu aceito esse argumento para qualquer coisa, e é um risco para a liberdade e para a democracia em si. Eu não posso combater abuso com abuso, nós não estávamos numa guerra de exceção. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante para se entender é que essa forma de atuação extremamente política da Corte Suprema tem que encontrar um caminho e vai ter que ser um caminho negocial, democrático, entre os poderes, para voltar à sua caixinha, que é a caixinha de julgamento com base em legislação, atendendo a provocações. A justiça, ela é, por concepção, inerte. Ela tem que ser provocada. O que a gente, aparentemente, com base naquilo que está sendo divulgado, que não foi submetido à perícia, que a gente não sabe exatamente a origem, então tem que ter muita cautela com isso, mas aparentemente eu tenho um juiz que ele mesmo prepara a provocação e, com base nessa provocação, toma decisões das mais diversas naturezas e numa proporção e numa intensidade muito grave. Eu vou dar um exemplo agora concreto do senador Marcos Duval. Eu estou longe de ser um defensor do Marcos Duval, pelo contrário, temos uma divergência muito clara, mas não há como fundamentar um bloqueio de 50 milhões de reais nas contas de um cidadão que é parlamentar, mas que não tem nem perto desse patrimônio. Qual é a justificativa? Qual é o fundamento? A gente vê uma justiça de força, de imposição, que não é compatível com o regime democrático. Mas, senadores, se o Rodrigo Pacheco quer evitar um confronto institucional, se ele continuar na inação, ele não vai favorecer com que o judiciário esteja sempre à frente do legislativo nessa questão? Sem dúvida, a missão do presidente Pacheco prejudica o Congresso Nacional e prejudica a democracia em si. Veja, eu entendo perfeitamente e respeito a postura conciliadora do nosso presidente, mas existem situações com a qual não se dá para conciliar. Outro exemplo que foge do judiciário, está dentro do Congresso. Há mais de um ano, nós temos uma alteração no regimento da Câmara dos Deputados que submete o Senado às decisões da Câmara, que fratura o bicameralismo. E a única pessoa que tem legitimidade para questionar isso na Justiça é o presidente Pacheco, e ele não o faz. Então, os projetos votados pelo Senado passam a ser apensados na Câmara dos Deputados, a Câmara tem a última palavra em todos os projetos. Isso fere totalmente o sistema constitucional que nós temos, que é bicameral. Então, é só um exemplo de como omissões a pretexto de não criar conflitos acabam, no final das contas, gerando mais conflitos, porque em algum momento essa conta toda vai ter que ser paga. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse ajuste. E eu espero que a gente consiga fazer isso sempre através de negociações, de diálogo democrático. Como é que o senhor analisa esse apoio que Alexandre de Moraes recebe do próprio Supremo e por parte também dos juristas neste momento, né, senador? O senhor está aí, foi bem crítico, disse que a conduta de Alexandre de Moraes é caso de impeachment, falou que ele está se tornando um monstro autoritário, né, diante dessas ações. No entanto, parte do mundo jurídico não vê assim, né? Como é que o senhor viu esse apoio que o Supremo deu a Alexandre de Moraes? Nós temos aí novamente duas coisas. Primeiro, um espírito de corpo em defesa da Corte, né? Os ministros do Supremo, a Corte se sentiu profundamente ameaçada e atingida, e de fato foi profundamente ameaçada e atingida
pelos atos lá do 8 de janeiro e pelos atos anteriores de pressão e de ameaça. Isso gerou um espírito de corpo e uma validação para essa defesa do xerife, que é o Alexandre de Moraes. É o cara que está fazendo, para usar uma nova expressão forte, o trabalho sujo de quebrar regras, mas estamos defendendo um bem maior que seria a corte. Então, esse é um ponto que a gente tem muito claro aí. E um segundo ponto é você perceber que nós temos democratas que são democratas só quando convém. E nós temos juristas que são garantistas apenas por conveniência. Por quê? Porque se fosse um cliente de algum desses juristas, na sua imensa maioria, claramente a opinião não seria essa. Claramente. Você teria uma defesa incisiva, porque uma das partes do trabalho de um advogado criminalista é justamente encontrar brechas, falhas, nulidades e defender o interesse do seu cliente. Então, novamente, essa justificativa da defesa da democracia vai servindo para passar pano, encobrir falhas e atos arbitrários. Eu não acho que seja um bom caminho, porque eu não tenho, na minha memória, nenhuma experiência de atos arbitrários que tenham gerado a médio e longo prazo bons frutos. Você vai criando um poder hipertrofiado que se sente confortável para atropelar qualquer outra democracia e para ameaçar até situações que são de mera crítica. Então, acho que a minha conduta e o mandato aqui provam. Eu atuei fortemente contra a tentativa de golpe, fortemente contra os erros do governo Bolsonaro, mas isso não me faz aplaudir abuso. Porque se eu estou aplaudindo de um lado, eu vou ter que aplaudir do outro, e aí rasguei a minha carteirinha de democrata e virei só mais um desses convenientes de oportunidade. Senador, Senador, dentro o senhor disso, só diz, para. senador, perdão. Vai, José. Não, vai, José. Pode ir. Não, eu estava querendo esclarecer um ponto com o senador, porque o senhor disse, senador, que o Moraes age como justiceiro e o Supremo, ao avalizar, por assim dizer, a repressão de golpistas, até reconhecidamente golpistas, que visam fins desqualificados, sem qualificar os meios dessa repressão, o Supremo, ao avalizar isso, se torna uma monstruosidade hipertrofiada, e se entendi bem o seu raciocínio, né? E consideramos que nós estamos num país em que se tornou corriqueira a prática de anular sentenças e multas, beneficiando aí até corruptores e corruptos confessos, o senhor imagina que está se formando agora um caldo que lá adiante pode levar a um cenário parecido com o que vivenciamos em relação ao combate à corrupção? Golpistas eventualmente obtendo anulação de sentenças, reversão de multas ou coisas do gênero? Eu não tenho a menor dúvida. O que a gente vai ter aí de analisar é o prazo para que isso aconteça. E quanto mais você avoluma o erro, mais difícil fica separar o joio do trigo. Mais difícil fica você garantir que aqueles que efetivamente militaram por um golpe de Estado sejam duramente punidos, que é o que manda e que defende a nossa legislação. Essa baciada que o ministro Alexandre faz, essa atuação claramente agressiva, antidemocrática que ele milita, acaba trabalhando contrariamente ao objetivo final, o que vai dando caldo, vai dando condições para questionamentos. E esses questionamentos, em algum momento, que não vai ser agora, vai ser lá adiante, como aconteceu, de certa forma, por outros fatos e por outros motivos, com a Operação Lava Jato. Né? Em um dado momento, porque essa mesma corte, que depois declarou incompetências de julgamento da Vara de Curitiba, essa mesma corte endossou os atos todos. O ministro Gilmar, nosso supremo garantista de hoje, é o mesmo que impediu a posse do Lula como ministro, numa cautelar, que é um ato que, convenhamos, não tem fundamentação jurídica nenhuma, é um ato político. Mas quando a conveniência muda, e o tempo vai mudando isso, é da natureza da política, esses mesmos garantistas voltam para uma outra prateleira de garantia, e eu tenho absoluta convicção de que uma boa parte disso que está sendo feito hoje vai ser objeto de anulação lá adiante, separando o joio do trigo. O Brasil passou por uma tentativa de golpe, e aqueles que efetivamente trabalharam por isso e seriam beneficiários devem ser punidos, na minha visão. Só pegando esse ponto, só esse ponto que ele falou, isso vai beneficiar Bolsonaro, na sua análise? Na narrativa política, já está beneficiando. Juridicamente, não.
Juridicamente, eu não vejo viabilidade de que ele seja beneficiado, porque existe um conjunto de fatos que envolve o presidente Agora, essa Bolsonaro, né? narrativa política a que o senhor se refere e considera que já está beneficiando o Bolsonaro, pode levar na seara política, no Congresso Nacional, à aprovação de uma anistia, também lá na frente. Hoje eu acho que não aprovam isso, mas mais adiante, diante desse cenário em que ele faz essa pose de vítima e o procedimento do Supremo auxilia a pose ou reforça a pose do Bolsonaro, acha que mais adiante ele pode obter essa anistia? Acho que é uma coisa possível, partindo justamente do abuso contra os pequenos e, no trâmite, chegando aos grandes articuladores dessa tentativa de golpe, que foram o presidente Bolsonaro e seus assessores principais, que não passam nem perto de responsabilização. Eu não vi até agora um general recebendo uma intimação dura do Alexandre de Moraes. Eu vejo o senador do Espírito Santo, que não tem poder nenhum na caneta, tendo uma busca em cima da outra. Mas quem estava articulando o acampamento golpista, inclusive financiamento, quem estava como beneficiário direto do eventual golpe, esses aí estão ainda na fila esperando ver se vai dar alguma coisa. Senador, Senador, lá atrás, quando a gente começou a discutir, o senhor posso- me explicou com não, é que eu, não pode, não pode. não, desculpa, Léo. Aquela É só hora. pegando sua rapidinho, o senhor citou as mudanças de humores que às vezes acontecem dentro do Supremo, conforme a política, mudança de entendimento do ministro Gilmar, mas pegando lá atrás com a Lava Jato, Moro era a primeira instância e depois ele é julgado imparcial pelo Supremo. Moraes é a última instância. Quem vai julgá-lo? A única corte possível para isso é o Senado. Não há dúvida com relação a isso. A diferença principal, neste caso de abuso, é a posição topográfica do abusador. O ministro Alexandre de Moraes está no topo da cadeia alimentar do poder em Brasília. Então é muito difícil confrontar esse abuso. E ele tem hoje os seus parceiros como, de certa forma, beneficiários dessa atuação dele, porque se gerou uma rede de proteção. E, veja, numa democracia, o fundamento do respeito da justiça é justamente respeito, não é o temor físico. O que se tenta fazer nessa visão antiquada, equivocada do ministro Alexandre, é se trazer um respeito para a Corte Suprema pela pressão, pela violência. Não critique o Supremo, você vai ser preso. Não use na rede social uma crítica mais ácida, porque você vai ser constrangido com um bloqueio de 50 milhões de reais. Essa é a mensagem. Não faça um trabalho jornalístico que seja agressivo no questionamento de atitudes. E isso é muito ruim para a democracia. Então, acho que a grande diferença é essa, a posição onde se encontra o ministro Alexandre e a falta de meios hoje para que se faça esse enfrentamento de forma democrática. Repito, através das regras que estão na Constituição. Nada fora da Constituição deve ser aceito na democracia. Senador, a gente estava conversando a respeito dessa questão da origem da concentração de poderes, né, na mão do ministro Alexandre de Moraes, né? A gente estava até conversando com o ministro Marco Aurélio agora há pouco, né, e outras entrevistas que fizemos, né, a respeito lá de trás, quando o próprio Supremo Tribunal Federal deu superpoderes, né, naquele inquérito das fake news, né? Muita gente chama de inquérito do fim do mundo, outros defendem e tudo isso mais. E o próprio Supremo Tribunal Federal ontem, né, na fala, no desagravo do Alexandre de Moraes, o pessoal discutiu lá no meio que essa situação começa lá atrás, quando a Polícia Federal não quis apoiar durante o governo Jair Bolsonaro o próprio trabalho de investigação do Supremo, e principalmente quando você teve um Procurador-Geral da República, né, no caso o Augusto Aras, que, como o senhor lembra, o senhor fazia parte toda da CPI, toda aquela discussão de como fez falta para o Brasil ter um representante do povo falando, né, e inquirindo a presidência da República, né? Falando, dando esse passo para trás, o que é possível fazer dentro do parlamento brasileiro para criar novas balizas, para criar, mudar ações, processos, para evitar esse sequestro por parte institucional, por exemplo, de você ter uma Procuradoria-Geral da República que não faça nada e fique por isso mesmo, né? Eu não estou, na verdade, com isso, tirando a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal ou do ministro Alexandre de Moraes. Estou só tentando dar um passo para trás para tentar entender que aqueles elementos lá atrás, que depois confluíram e contribuíram para o golpismo mais recentemente, que o senhor também foi contra, né, todo esse processo, o que o Congresso pode fazer para garantir que as instituições não fiquem inertes?
nós precisamos melhorar o nosso arranjo constitucional, né? Eu dizia na época de CPI, depois, e disse isso, salvo engano, na sabatina do procurador Gonet, que o arranjo constitucional brasileiro não está preparado para uma figura como Augusto Aras, porque ele concentra um poder de decisão na figura do PGR. E se o PGR não atua, todo o sistema fica paralisado. E na sabatina do Gonet, eu perguntei, e ele foi contra a minha opinião, se não é caso de você ter alguma espécie de câmara recursal. Porque numa democracia, concentrar em uma pessoa só um poder absoluto é uma tentação autoritária. É aumentar muito a chance de dar errado. Então, nós temos aqui iniciativas em andamento, a gente talvez retome isso nos próximos meses, no sentido de criar mecanismos, né, de freios e contrapeso. Então, dentro da própria instituição, Ministério Público, você tem algum espaço de recurso. Porque quando é o procurador de piso e se torna inerte, você tem como fazer funcionar. Porque acima dele alguém vai ser acionado e vai fazer com que aquilo ande. Ou vai concordar com a opinião dele e vai deixar parado, mas enfim, você tem para quem recorrer. A construção que nós temos hoje constitucional, no caso do PGR, me deixa de mãos atadas, eu não tenho para quem recorrer. No caso do abuso do ministro Alexandre, é diferente, porque existe para quem recorrer, que é o pleno. Mas o pleno lá atrás já abraçou a ideia de que para a defesa própria vale tudo. Então a gente vai ter que legislar, não há como fugir disso, através de emenda constitucional, para construir caminhos para que isso seja saudável. A gente não pode ter uma corte amedrontada, acovardada, atacada, mas eu preciso ter também, ao mesmo tempo, um código de ética para magistrados. Hoje eu não tenho sequer acesso à agenda dos ministros. Eu não tenho acesso ao financiador de eventuais viagens, patrocinador de eventos. Eles se recusam a responder sobre o tema ou respondem numa arrogância e na soberba inaceitável na democracia. A Corte Americana acabou de aprovar um código de ética. A brasileira se recusa a ter. Nós não temos uma corregedoria, por exemplo, lá no Supremo. É necessário. Ou submetê-los ao crivo do CNJ, talvez, um CNJ com algumas alterações. Do jeito que está, a gente fica patinando e, às vezes, essa hipertrofia nos beneficia, mas sempre ela prejudica a democracia. Senador, eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente entrar num outro assunto. Venezuela, que também tem movimentado muito o país. Nesse momento, acaba de mudar aqui a nossa manchete principal e é uma fala do presidente Lula. Ele vinha sido cobrado em relação a isso, o posicionamento do presidente, né, em relação a essa situação da Venezuela. E ele acaba de dizer que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e exigiu explicações em relação ao que aconteceu lá na Venezuela. Ele disse: ainda não reconheço o resultado. Ele sabe que está devendo uma explicação para a sociedade, para o mundo. Ele sabe isso, foi o que disse o presidente Lula há pouco em relação à situação na Venezuela. Essa fala do presidente Lula, como é que o senhor interpreta, inclusive, acha que isso é um avanço diante da cobrança que Lula vinha sofrendo depois do posicionamento do PT? Sem dúvida, acho que o presidente Lula vai bem no sentido de manter uma relação e uma tentativa de mediação no confronto. É claro que tem um histórico de apoio a ditaduras de esquerda, isso está no DNA do Partido dos Trabalhadores, nós sabemos disso, mas, ao mesmo tempo, como presidente do Brasil, ele sabe que tem limitações e obrigações, e acho que ele vem exercendo isso dentro daquilo que se espera. As pessoas, às vezes, criam uma expectativa de que o Brasil possa interferir ou mudar o resultado, ou fazer qualquer coisa parecida, quando, na verdade, não pode. O máximo que ele vai ter é isso, uma manifestação de repúdio, uma alegação de que é preciso explicações, mas ele vai parar por aí, porque na vida real eu não consigo encontrar que mecanismos o Brasil teria para interferir na eleição venezuelana, além do repúdio, claro, ao abuso, às fraudes e à perseguição violenta contra a oposição, que já aconteceu antes, mas que agora se agrava cada vez mais. Falando em vida real, senador... Só um minutinho, Josi, só complementando a pergunta da Fabíola, o presidente foi além, e ele falou pela primeira vez também na possibilidade de nova eleição na Venezuela, falou publicamente. E ele disse o seguinte: tem várias saídas,
ou faz um governo de coalizão, uma composição. Se o Maduro tiver bom senso, podia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições. Lula, então, está colocando publicamente aí a possibilidade de Maduro tentar um governo de coalizão com a oposição ou convocar novas eleições. Você acha que isso seria possível no contexto? Vamos lá? Não, são palavras ao vento. Né? Ele literalmente não tem muito o que fazer com relação a isso. E imagine que eleições seriam possíveis fazer com a oposição na cadeia, torturada, desaparecida. Isso não é eleição. Então, entendo a posição do presidente, que ela é limitada, mas já damos um passo muito positivo na medida em que se afirma o não reconhecimento da vitória do Maduro e a necessidade de explicações e esclarecimentos. Acho que estamos caminhando dentro daquilo que se pode esperar do presidente do Brasil. Senador, um outro assunto. Ontem me chamou a atenção o fato de que o senhor foi dos poucos que votaram contra aquela anistia ampla, geral e restrita que passou na Comissão de Constituição e Justiça, eliminando multas, mais de 20 bilhões de reais impostas pela Justiça Eleitoral aos partidos. Isso não é muito desqualificador? Isso não coloca... Está certo que os parlamentares não consigam elevar a própria estatura, mas rebaixar o pé direito do Congresso Nacional dessa maneira não é aviltante demais? Não pode haver uma reação contra esse tipo de procedimento? Naturalmente, é um projeto, o tipo de projeto que não tem aceitação social, né? Não tem aceitação do eleitorado, mas que se mostra, e o placar da votação mostra isso, se mostra muito importante para que os partidos tenham as estruturas de fundos, de financiamento, para mais campanhas, para mais, enfim, propaganda. É muito difícil você conseguir mudar algumas realidades quando essa situação beneficia tantos dos eleitores, dos votantes, né? Vamos dizer assim, eu sou presidente do meu partido, do meu estado. É claro que quanto mais recurso eu tiver, melhor será a campanha, mais bem executada, mais bonita. Mas é preciso, ao mesmo tempo, ter um discernimento de que isentar multas, avançar na imunidade tributária, pedalar a não execução e não cumprimento de cotas é um recado muito negativo para a sociedade. Mas quero crer que será uma legislação aprovada por larga maioria. Senador, o nosso tempo está acabando, mas não dava para deixar de comentar a respeito da crise, não vou dizer assim crise, mas digamos da insatisfação do Congresso, de uma parte do Congresso, com relação à questão das decisões do ministro Flávio Dino, da relatoria daquela ação, e da decisão com relação à suspensão das emendas impositivas até que haja um projeto garantindo transparência, né, e accountability, digamos assim, com relação a essas emendas. Muitos líderes no Congresso chiaram, né, estão reclamando das emendas, houve até a rejeição da medida provisória dos créditos extraordinários para a Justiça, de 1,3 bilhão. Como é que o senhor vê toda essa discussão? O senhor vê o que o ministro Dino tem razão na questão da transparência? O senhor vê um jogo jogado com o Executivo? Como é que o senhor vê isso? Veja, novamente, mais ou menos como o debate anterior, acho que o meu mandato dá lastro do que eu vou falar. Eu lutei duramente contra o orçamento secreto. Existem claros problemas de transparência e governança nas emendas especiais, apelidadas de emendas PIX, e nas emendas de comissão. O orçamento secreto ele foi transferido para as emendas de comissão, na verdade. Mas não existe problema de transparência e governança nas emendas especiais e de bancada. Elas têm previsão constitucional e tem todo um trâmite absolutamente transparente. Quem indica, quem recebe, não tem problema nisso. Então, quando o ministro Dino vai expandindo a decisão dele, de novo, sempre monocrática, o que ele está fazendo é um gesto de força. Quando eu digo que o Supremo está se habituando ao arbítrio, e isso é muito ruim, esse é mais um exemplo. A decisão do ministro Dino, no tocante a emendas individuais e de bancada, é, na minha visão, uma decisão equivocada, arbitrária e baseada em argumentos que não se sustentam. O principal deles, de que o parlamentar se transformou num ordenador de despesa. Isso não é verdade. O parlamentar faz a indicação, mas o ordenador de despesa é o executivo e recebe a indicação municipal, estadual, tanto faz.
Então, essa mistura, essa arbitrariedade que milita no interesse, que é legítimo, do governo recuperar o controle de orçamento para ter mais poder de fogo nas negociações no Congresso, ele passa do limite, perde legitimidade, perde credibilidade, fomenta reações atabalhoadas, como essa rejeição de um crédito extra, porque rejeitar o crédito extra vai fazer o quê? Vai faltar papel higiênico no tribunal. Para o jogo de poder não interessa nada, é só uma coisa simbólica. Acho que a gente tem que discutir com seriedade a parte orçamentária. É um problema sério brasileiro, orçamento. Eu falo sobre isso desde o início da tentativa de orçamento secreto, que se deu em 19, com confirmação em 20. A gente tem que mexer nisso, mas por este caminho do arbítrio, da canetada, eu acho que a gente vai muito mal. Eu espero ver as cenas dos próximos capítulos aqui em Brasília. Senador Alessandro Vieira, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso All News e também a forma como o senhor se coloca aí de uma maneira muito clara, bem objetiva, fazendo com que as pessoas possam entender o que está acontecendo aí nos bastidores também do Senado brasileiro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, um abraço para todos.